O milionário surpreende ao ver mendiga negra ajudando menina e demitida injustamente. Foi uma tarde que deixou todo mundo de boca aberta, daquelas que a cidade inteira vai comentar por dias. No restaurante mais badalado do centro, Clara, uma mulher negra com os olhos cheios de cansaço, virou protagonista de uma cena que ninguém esperava. A gente ouve falar muito de injustiça, mas ver de perto dói. E o pior, tudo aconteceu na frente do próprio dono, o poderoso Lucas Ferreira. Clara trabalhava naquele restaurante com vontade, mas às vezes o destino prega peças. Do nada, uma garotinha apareceu correndo, perdida, com os olhos tremendo de medo. A menininha tinha uns 8 anos. As mãozinhas trêmulas seguravam um ursinho velho e ela desapareceu da mão da babá no meio da confusão do almoço. A cliente que viu aquilo estava começando a se impacientar. A cozinha estava toda corrida e o dono olhava de longe, impassível. Foi quando Clara, todo suor no rosto, sem pensar 2 vezes, larga. Ouviam-se sussurros e olhares desconfiados. Mas Clara não se importou. Levou a menina até a segurança do restaurante, avisou a babá desesperada, fez o que parecia certo. Mas poucos minutos depois, o inesperado aconteceu. Lucas Ferreira, o homem que manda e desmanda ali, chamou Clara até a sala dos fundos. O silêncio era tão pesado que dava para ouvir o vão da porta se fechando. Ele estava com aquela cara dura, olhos frios e soltou a bomba. Você está demitida. Não aceito desordem no meu estabelecimento. Clara ficou parada. Peito apertado, com um nó na garganta queimando. Tudo parecia estar girando rápido demais. O absurdo? Justo ela, que salvou uma criança, era quem agora carregaria o peso de ser vista como problema. Funcionários cochichavam nos corredores, uns com pena, outros com medo de se solidarizar e se complicar. E Lucas sumiu como um fantasma poderoso que só aparece para cortar as esperanças. Mas a história, meu amigo, não acabou aí, nem nunca começa como a gente espera. No dia seguinte, numa virada que ninguém poderia adivinhar, Clara recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era firme, mas carregada de um carisma inacreditável. Lucas Ferreira, o milionário que acabara de derrubá-la do seu lugar, tinha uma proposta que podia virar tudo de cabeça para baixo. Ele precisava que Clara fosse acompanhante da filha dele, Isabela, uma garota que ninguém entendia direito, cheia de medos e dramas, uma chance para Clara recomeçar. Será que essa mulher, que só queria fazer o certo, aceitaria entrar num jogo maior? Um jogo cheio de segredos, ciúmes e manipulações, feitas pela assistente de Lucas, Bárbara, que não queria aquela estranha perto da família. O silêncio que agora envolve. A vida de Clara está se mexendo rápido demais, como um tabuleiro onde algumas peças querem ser mais do que só obstáculos. Querem destruir sonhos. Mas há uma luz tênue, uma esperança que Clara ainda sente tremolar no peito. E aí? O que será que vai acontecer quando tudo vier à tona? Quando Lucas tiver que escolher entre a mulher que o desafia e a assistente que conhece cada sombra do seu império. E Clara, vai conseguir aguentar todas as reviravoltas que estão por vir? E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Clara estava paralisada, a mente girando como uma roda descontrolada. A proposta de Lucas Ferreira a deixou sem palavras. Era a chance de se reerguer, mas, por outro lado, os olhos desconfiados da assistente Bárbara, ardendo em seu coração, a fizeram hesitar. Clara pensava em como poderia lidar com a filha de Lucas, que parecia tão perdida quanto ela mesma. Enquanto ponderava, a cena ao seu redor começou a mudar. E uma agitação crescente se espalhava pelo restaurante. As vozes se misturavam em murmúrios ansiosos. Clara se virou e viu um grupo de pessoas correndo, apontando para fora. Um estrondo ecoou como um trovão e o barulho da sirene se aproximava. O que estava acontecendo? Com o coração disparado, Clara seguiu o movimento, sentindo que algo extremamente errado estava prestes a acontecer. Do lado de fora, o caos era total. Um carro esportivo descontrolado subia pela calçada, com o motorista visivelmente alterado levando tudo em seu caminho. A pequena multidão tentava correr para se afastar. Clara ficou estática, o choque a paralisando, até que ela viu um movimento familiar. Era a Isabela, a filha de Lucas, tentando atravessar a rua com a expressão de quem não sabia o que fazer. Sem pensar, Clara gritou: "Isabela, volta!" Ela se lançou na direção da menina, os pés pisando em falso, mas a adrenalina movia como um foguete. Em um instante, Clara estava na frente da garota, segurando-a pela mão e puxando-a para perto. E carro passou em um instante, o barulho ensurdecedor quase ofuscando os gritos da multidão. E então, um clarão. O carro fez uma curva brusca e parou abruptamente, mas Clara só conseguiu pensar em salvar Isabela. Nesse momento, tudo pareceu congelar. A cena, a multidão, a sirene. Um segundo se arrastou. E, em meio a isso, Clara sentiu uma dor aguda no peito, como se a vida fosse arrancada dela. Um homem saiu do carro cambaleando, com os olhos arregalados. Clara não conseguia acreditar no que via. Era um velho conhecido. Alguém que tinha um passado bem obscuro com ela. O homem, na verdade, era o pai de Clara, que ela acreditava estar em sua vida distante, longe de qualquer confusão. "Clara, o que você está fazendo aqui?" Ele a encarou, a embriaguez estampada em seu rosto. O choque de Clara foi instantâneo. O desprezo e a mistura de emoções transbordaram. O homem que ela tentou esquecer agora estava ali, em meio ao caos, e tudo se tornou um pesadelo. A multidão parou. O sussurro se transformou em gritos. "É ela! É a mendiga! A mãe dela é a que sumiu!" Uma voz ecoou. Clara quis desintegrar-se. Os olhares de repulsa e choque a cercavam como um turbilhão. "Não! Não sou uma problema! Eu salvei a menina!" Clara gritou, mas a verdade era que a cena refletia suas piores inseguranças. Seu passado a alcançando de uma forma devastadora. Lucas, que havia saído para ver a agitação, ficou em choque ao perceber a cena. Não apenas Clara se expôs para proteger sua filha, mas também havia um homem perigoso ali, ligado ao passado que Lucas desconhecia. Lucas olhou para Clara, tentando entender a mulher que aparentemente tinha mais camadas do que ele poderia imaginar. Tudo agora estava misturado. Os sentimentos, as decisões, a segurança da filha e a verdade sobre Clara. O silêncio se seguiu, um eco de olhar em olhar, até que Lucas finalmente falou. Mas a pergunta no ar era clara. "Quem é você, Clara?
E enquanto todos esperavam a resposta, uma nova tensão se formava, ameaçando mudar tudo para sempre. Como se cada palavra que Clara dissesse pudesse reescrever seu destino. O que viria a seguir? O que tudo isso significava para todos os envolvidos? O coração de Clara batia rápido e a cada segundo a trama se apertava, tecendo um laço ainda mais complexo e perigoso. O silêncio que dominava o ar era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Clara e Lucas, a tensão palpável. A pergunta de Lucas fez o coração dela acelerar. Quem é você, Clara? Mas a resposta que estava presa em sua garganta morreu subitamente quando do nada, um estrondo tomou conta da multidão. Alguém gritou, o ambiente explodiu em pânico. Clara percebeu um movimento atrás de seu pai, um homem que ela pensou ter deixado para trás. Em um impulso, sua mente se despedaçou. Ele não estava ali por acaso. Os gritos se misturavam ao som de sirenes, cada vez mais próximas, e a multidão se dispersava. Sem aviso, o homem cambaleou em direção a Clara, seus olhos vermelhos e vacilantes refletindo um abismo de confusão. E então, como um filme em câmera lenta, ele puxou algo do bolso, uma arma. O mundo ao redor de Clara parecia girar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela gritou, "Não, não faça isso!" Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. "Clara, cuidado!" Lucas bradou, avançando. O homem olhou para Clara, revelando um sorriso cruel. "Você não pode escapar de mim!" Sua voz estava embriagada de ressentimento. Clara retrocedeu, seus pés pesando como chumbo. Ela queria gritar de novo, empurrar tudo para longe, mas o pânico a paralisou. O momento parecendo interminável, com sirenes agora se aproximando e flashes de luz refletindo em sua pele. Lucas, um homem acostumado ao controle, se viu em uma situação que poderia sobressaí-lo. O que fazer? Defender Clara ou proteger sua filha? Ele hesitou e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Mas a reviravolta veio com uma clareza inesperada. Isabela, que estava petrificada ao lado da babá, saiu correndo. "Papai, não! Ele não pode fazer mal a Clara!" Aquela frase foi um soco no estômago de todos. A inocência da menina iluminou o caos. Clara olhou para ela, admirando a coragem na pequena, sentindo um só desejo de proteger aquela garotinha. "Para de loucura, pai!" Clara gritou. "Você não precisa disso!" O homem a encarou com ódio e dor. O que ele realmente queria? A preservação ou a destruição? Ninguém sabia. Uma tensão crescente pairava no ar, como se o universo tivesse suspendido a respiração. "Posso salvar minha filha, Clara! É isso que eu quero!" O pai gritou, gesticulando com a arma, que agora tremia em suas mãos trêmulas. E num movimento inesperado, Lucas se lançou na frente de Clara e Isabela em um ato impulsivo de proteção. "Pare! Só faça o que é certo!" O coração de Clara despencou. Em um instante, a realidade tornou-se um borrão. Pouco antes do som ensurdecedor de um disparo ecoar, o pânico tomou conta da cena. Tudo se transformou em descontrole. E então, em um instante de clareza, Clara percebeu que seu pai não estava apenas ali para fazer mal, mas para buscar desesperadamente algo perdido. Algo que poderia mudar tudo. Quando a fumaça começou a se dissipar e a multidão parou, um novo silêncio reinou. Clara olhou para o corpo caído e sua mente girou com uma nova percepção. O que isso significava? O que seu pai havia revelado? Em meio ao horror, um segredo agora pairava como uma sombra sobre todos. A verdade estava prestes a surgir. Mas que verdade!
O que essa reviravolta, com tantas perdas, poderia significar para a vida de Clara? Clara sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Mas uma coisa era certa: o destino havia mudado e o futuro agora era uma incógnita assombrosa. O silêncio que dominava o ar era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Clara e Lucas, a tensão palpável. A pergunta de Lucas fez o coração dela acelerar. Quem é você, Clara? Mas a resposta que estava presa em sua garganta morreu subitamente quando a cena à sua frente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Do nada, um estrondo tomou conta da multidão. Alguém gritou. O ambiente explodiu em pânico. Clara percebeu um movimento atrás de seu pai, um homem que ela pensou ter deixado para trás. Em um impulso, sua mente se despedaçou. Ele não estava ali por acaso. Os gritos se misturavam ao som de sirenes cada vez mais próximas e a multidão se dispersava. Sem aviso, o homem cambaleou em direção a Clara, seus olhos vermelhos e vacilantes refletindo um abismo de confusão. E então, como um filme em câmera lenta, ele puxou algo do bolso, uma arma. O mundo ao redor de Clara parecia girar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela gritou: "Não, não faça isso!" Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. "Clara, cuidado!" Lucas bradou avançando. O homem olhou para Clara, revelando um sorriso cruel. "Você não pode escapar de mim." Sua voz estava embriagada de ressentimento. Clara retrocedeu, seus pés pesando como chumbo. Ela queria gritar de novo, empurrar tudo para longe, mas o pânico a paralisou. O momento parecia interminável, com sirenes agora se aproximando e flashes de luz refletindo em sua pele. Lucas, um homem acostumado ao controle, se viu em uma situação que poderia sobressaí-lo. O que fazer? Defender Clara ou proteger sua filha? Ele hesitou e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Mas a reviravolta veio com uma clareza inesperada. Isabela, que estava petrificada ao lado da babá, saiu correndo. "Papai, não!" "Ele não pode fazer mal a Clara." Aquela frase foi um soco no estômago de todos. A inocência da menina iluminou o caos. Clara olhou para ela, admirando a coragem na pequena, sentindo um só desejo de proteger aquela garotinha. "Para de loucura, pai!" Clara gritou. "Você não precisa disso." O homem a encarou com ódio e dor. O que ele realmente queria? A preservação ou a destruição? Ninguém sabia. Uma tensão crescente pairava no ar, como se o universo tivesse suspendido a respiração. "Posso salvar minha filha, Clara? É isso que eu quero!" O pai gritou, gesticulando com a arma que agora tremia em suas mãos trêmulas. Lucas, em um ato impulsivo de proteção, se lançou na frente de Clara e Isabela. "Pare! Só faça o que é certo!" O coração de Clara despencou. Em um instante, a realidade tornou-se um borrão. Pouco antes do som ensurdecedor de um disparo ecoar, o pânico tomou conta da cena. Tudo se transformou em descontrole. E então, em um instante de clareza, Clara percebeu que seu pai não estava apenas ali para fazer mal, mas para buscar desesperadamente algo perdido. Algo que poderia mudar tudo. Quando a fumaça começou a se dissipar e a multidão parou, um novo silêncio reinou. Clara olhou para o corpo caído e sentiu uma onda de confusão e raiva. O que isso significava? O que seu pai havia revelado? Mas a questionação foi cortada por um grito estridente que ecoou pelo ar. Isabela, com horror nos olhos, olhou para Clara. "Mãe!" A palavra soou como uma flecha. Clara congelou. "Mãe?" O que ela tinha acabado de ouvir? Isabela não era apenas a filha de Lucas, mas a filha que Clara havia perdido anos atrás. O mundo desmoronou ao redor dela
e o chão parecia se abrir. Seu passado e seu presente colidiram de forma devastadora. Um turbilhão de emoções a acertou. O que isso significava para Clara? Ela olhou para Lucas e ele parecia tão chocado quanto ela. O pai de Clara não era o único com segredos. E ali estava Isabela entre eles. Uma garotinha inocente que não sabia o peso da revelação que caíra como uma bomba. E então, como se em um pesadelo sem fim, a multidão começou a murmurar. Ela é a filha da mendiga. Olhem, é a Clara! Clara sentiu o peso dos olhares, o murmúrio se transformando em comentários maldosos. Ela apertou a mão de Isabela. O que fazer agora? Como lidar com essa nova realidade? Nova para Clara, mas tão antiga quanto sua dor. O que Lucas pensaria? Os olhos dele queimavam quando encontraram os de Clara. As perguntas estavam no ar, suspensas entre todos os presentes. E a verdade era que a vida de Clara, que já era uma montanha-russa, agora se tornara um labirinto sombrio e sem saída. Enquanto as sirenes ecoavam ao fundo e a tensão se espremia no ar, uma nova camada de mistério se formou ao redor deles. Como resolver tudo isso? Clara sentiu uma mistura de medo, raiva e esperança agitando dentro dela. Qual era o próximo passo? E, acima de tudo, como ela poderia proteger Isabela em meio a tanto caos? O futuro era uma pergunta sem resposta e Clara estava prestes a descobrir que a verdade é um pesado fardo que pode se tornar uma bênção ou uma maldição. O silêncio que dominava o ar era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Clara e Lucas. A tensão palpável. A pergunta de Lucas fez o coração dela acelerar. Quem é você, Clara? Mas a resposta que estava presa em sua garganta morreu subitamente, quando a cena à sua frente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Do nada, um estrondo tomou conta da multidão. Alguém gritou, o ambiente explodiu em pânico. Clara percebeu um movimento atrás de seu pai, um homem que ela pensou ter deixado para trás. Em um impulso, sua mente se despedaçou. Ele não estava ali por acaso. Os gritos se misturavam ao som de sirenes cada vez mais próximas. E a multidão se dispersava. Sem aviso, o homem cambaleou em direção a Clara, seus olhos vermelhos e vacilantes refletindo um abismo de confusão. E então, como um filme em câmera lenta, ele puxou algo do bolso, uma arma. O mundo ao redor de Clara parecia girar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela gritou: "Não! Não faça isso!" Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. "Clara, cuidado!" Lucas bradou, avançando. O homem olhou para Clara, revelando um sorriso cruel. "Você não pode escapar de mim!" Sua voz estava embriagada de ressentimento. Clara retrocedeu, seus pés pesando como chumbo. A adrenalina a paralisou e uma fogueira de emoções queimava dentro dela. O momento parecia interminável, com sirenes agora se aproximando e flashes de luz refletindo em sua pele. Lucas, o homem acostumado ao controle, se viu em uma situação que poderia sobressaí-lo. O que fazer? Defender Clara ou proteger sua filha? Ele hesitou e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Mas antes que o desespero tomasse conta dela, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu rapidamente do fundo da multidão. Era uma mulher com um ar decidido que correu em direção ao homem armado. "Pare! Pare de loucura!" A intensidade em sua voz cortou o ambiente e a atenção se voltou para ela. Clara piscou, reconhecendo aquela mulher. Era sua irmã Júlia, a quem não via há anos. O coração dela pulou. "Júlia? Ali?"
Mas antes que Clara pudesse processar, a irmã jogou-se na frente do pai, gritando: "Não faça isso! Afasta-se dele!" O estrondo de um disparo ecoou. Tudo pareceu parar. Clara sentiu o tempo esticar como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. E então, em questão de segundos, Júlia caiu no chão. O pânico tomou forma. "Não, não, não!" O grito de Clara rasgou o ar. A visão da irmã deitada, incapacitada, fez seu estômago se revirar. Lucas ficou paralisado e Isabela, que até então estava agachada ao lado da babá, surtou. "Mãe!" A palavra cheia de horror cortou a tensão como uma faca. O mundo ao redor estava perdido em um mar de gritos e confusão. "Clara!" Lucas gritou. "O que está acontecendo?" Ele olhou para a irmã caída, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto de Clara, enquanto o peso do mundo a esmagava sobre os ombros. Júlia, a irmã que sempre teve um papel distante em sua vida, e agora estava ali, no meio de tudo. "O que você fez, pai?" Clara não se continha mais. O ódio borbulhava dentro dela. O homem que havia retornado do passado agora se tornara um símbolo do colapso de sua vida. E a multidão, que cada vez mais se dispersava, apenas assistia, comentando entre si sobre o espetáculo que se desenrolava diante deles. Uma aura de confusão envolveu a cena. O que realmente aconteceu? O que tornou seu pai essa pessoa? E como Júlia se encaixava nisso tudo? Todos os segredos não revelados agora explodiam em sua cabeça como fogos de artifício, iluminando verdades obscuras. Isabela, com olhos chorosos, olhou para Clara e perguntou: "Ela tá bem, né?" A inocência da menina a atingiu como um raio. Clara sentiu que precisaria ser a força que Isabela não sabia que estava faltando. Mas como? Enquanto as sirenes se aproximavam, Clara olhou para o corpo de Júlia. Um desespero profundo tomou conta, e perguntar era quase um sussurro. A vida parecia escorregar entre seus dedos, e a verdade chocante estava a um passo de se revelar. Aquela verdade que poderia mudar tudo. E agora, o que faremos? Clara pensou. O futuro se tornou uma névoa. Reality e fantasia se misturavam em um ciclo infernal. E enquanto os primeiros socorristas apareciam na cena, Clara sabia que tudo estava prestes a mudar de forma dramática. O que mais ela não sabia? O que mais ficaria em jogo após o olhar insano de seu pai e a queda da irmã? A resposta estava prestes a surgir de forma devastadora. O silêncio que dominava o ar era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Clara e Lucas, a tensão palpável. A pergunta de Lucas fez o coração dela acelerar. "Quem é você, Clara?" Mas a resposta que estava presa em sua garganta morreu subitamente quando a cena à sua frente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Do nada, um estrondo tomou conta da multidão. Alguém gritou. O ambiente explodiu em pânico. Clara percebeu um movimento atrás de seu pai. Um homem que ela pensou ter deixado para trás. Em um impulso, sua mente se despedaçou. Ele não estava ali por acaso. Os gritos se misturavam ao som das sirenes, cada vez mais próximas, e a multidão se dispersava. Sem aviso, o homem cambaleou em direção a Clara, seus olhos vermelhos e vacilantes refletindo um abismo de confusão. E então, como um filme em câmera lenta, ele puxou algo do bolso. Uma arma. O mundo ao redor de Clara parecia girar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela gritou: "Não! Não faça isso!" Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. "Clara! Cuidado!" Lucas bradou, avançando. O homem olhou para Clara, revelando um sorriso cruel.
Você não pode escapar de mim! Sua voz estava embriagada de ressentimento. Clara retrocedeu, seus pés pesando como chumbo. A adrenalina a paralisou e uma fogueira de emoções queimava dentro dela. O momento parecia interminável, com sirenes agora se aproximando, flashes de luz refletindo em sua pele. Lucas, um homem acostumado ao controle, se viu em uma situação que poderia sobressaí-lo. O que fazer? Defender Clara ou proteger sua filha? Ele hesitou e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Mas antes que o desespero tomasse conta dela, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu rapidamente do fundo da multidão. Era uma mulher com um ar decidido que correu em direção ao homem armado. Pare! Para de loucura! A intensidade em sua voz cortou o ambiente e a atenção se voltou para ela. Clara piscou, reconhecendo aquela mulher. Era sua irmã, Júlia, a quem não via há anos. O coração dela pulou. Júlia? Ali? Mas antes que Clara pudesse processar, a irmã jogou-se na frente do pai, gritando: "Não faça isso! Afasta-se dele!" O estrondo de um disparo ecoou. Tudo pareceu parar. Clara sentiu o tempo esticar, como se o universo inteiro estivesse segurando a respiração. E então, em questão de segundos, Júlia caiu no chão. O pânico tomou forma. Não! 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 O grito de Clara rasgou o ar. A visão da irmã deitada, incapacitada, fez seu estômago se revirar. Lucas ficou paralisado e Isabela, que até então estava agachada ao lado da babá, surtou. "Mãe!" A palavra cheia de horror. Cortou a tensão como uma faca. O mundo ao redor estava perdido em um mar de gritos e confusão. "Clara!" Lucas gritou. "O que está acontecendo?" Ele olhou para a irmã caída, as lágrimas começando a escorrer pelo rosto de Clara, enquanto o peso do mundo a esmagava sobre os ombros. Júlia, a irmã que sempre teve um papel distante em sua vida e agora estava ali, no meio de tudo. "O que você fez, pai?" Clara não se continha mais. O ódio borbulhava dentro dela. O homem que havia retornado do passado agora se tornara um símbolo do colapso de sua vida. E a multidão, que cada vez mais se dispersava, apenas assistia, comentando entre si sobre o espetáculo que se desenrolava diante deles. Mas, antes que alguém pudesse se mover, algo totalmente inesperado aconteceu. Júlia começou a se mover, lentamente levantando um dos braços. "Clara!" Ela sussurrou, sua voz fraca, mas clara. "Você não entende. Tudo isso foi planejado." "O quê?" Clara congelou, seus pensamentos em um turbilhão. "O que você quer dizer?" Clara estava confusa, mas seus olhos fixavam-se em Júlia, forçando-se a ouvir. "Ele não é o seu pai. Ele não é." As palavras a atingiram como um soco. A mente de Clara ficou em branco. O homem que a havia aterrorizado, o mesmo que tinha uma arma e que causara tanto sofrimento, não era seu pai? A multidão começou a murmurar. Alguém gritou. A tensão foi elevada a um nível insuportável. "Ele é um impostor!" Clara olhou para Lucas, cujos olhos estavam tão confusos quanto os dela. "Clara, você está ouvindo isso? O que sua irmã está falando não faz sentido." Lucas tentou se explicar, mas sua voz já estava sendo engolida pelo caos crescente. "Não pode ser! Eles estão atrás de nós! E não só isso, Clara! Todos esses anos foram todos uma mentira!"
Júlia parecia desesperada. Seus olhos olhavam diretamente para Clara. Você não pode confiar nele. Uma onda de choque passou pela multidão. As sirenes se aproximavam e a polícia já podia ser vista ao longe. O que tudo isso significava para Clara? O que aconteceria agora? O homem que ela conhecia como pai não era quem ele dizia ser. E quem realmente estava atrás dela e da irmã? Enquanto o mundo ao seu redor perdia a razão, os olhos de Clara se voltaram novamente para Lucas, procurando respostas. Mas naquele momento, tudo parecia tão incerto. A verdade estava prestes a emergir de uma forma que ninguém poderia imaginar. O que mais estava escondido nas sombras, prestes a ser revelado de forma devastadora? Uma reviravolta inesperada roía suas esperanças e medos. A confusão apenas crescia e cada segundo acumulava novas perguntas. Clara estava prestes a descobrir que o passado é uma teia complexa de segredos e que suas escolhas moldariam não apenas seu futuro, mas o de todos ao seu redor. O silêncio que dominava o ar era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Clara e Lucas, atenção palpável. A pergunta de Lucas fez o coração dela acelerar. Quem é você, Clara? Mas a resposta que estava presa em sua garganta morreu subitamente, quando a cena à sua frente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Do nada, um estrondo tomou conta da multidão. Alguém gritou. O ambiente explodiu em pânico. Clara percebeu um movimento atrás de seu pai. Um homem que ela pensou ter deixado para trás. Em um impulso, sua mente se despedaçou. Ele não estava ali por acaso. Os gritos se misturavam ao som das sirenes, cada vez mais próximas. E a multidão se dispersava. Sem aviso, o homem cambaleou em direção a Clara. Seus olhos vermelhos e vacilantes, refletindo um abismo de confusão. E então, como um filme em câmera lenta, ele puxou algo do bolso. Uma arma. O mundo ao redor de Clara parecia girar. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela gritou, "Não! Não faça isso!" Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. "Clara, cuidado!" Lucas bradou, avançando. O homem olhou para Clara, revelando um sorriso cruel. "Você não pode escapar de mim." Sua voz estava embriagada de ressentimento. Clara retrocedeu, seus pés pesando como chumbo. A adrenalina a paralisou e uma fogueira de emoções queimava dentro dela. O momento parecia interminável, com sirenes agora se aproximando e flashes de luz refletindo em sua pele. Lucas, um homem acostumado ao controle, se viu em uma situação que poderia sobressaí-lo. O que fazer? Defender Clara ou proteger sua filha? Ele hesitou, e o tempo parecia escorregar entre os dedos, mas antes que o desespero tomasse conta dela, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu rapidamente do fundo da multidão. Era uma mulher com um ar decidido que correu em direção ao homem armado. "Para de loucura!" gritou, sua voz cortando o ar tenso. E antes que Clara pudesse processar, reconheceu aquela mulher. Era sua irmã, Júlia, a quem não via há anos. O coração dela pulou. Júlia? Ali? Mas antes que Clara pudesse entender, a irmã jogou-se na frente do pai. "Afasta-se dele!" E nesse instante, um estrondo ecoou. O mundo pareceu parar. O pânico tomou forma. "Não, não, não!" O grito de Clara rasgou o ar. Júlia caiu e o que deveria ser sua salvação se tornou seu maior pesadelo. Um movimento. A intensidade da cena fez Clara tatear a realidade.
Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados enquanto a multidão se tornava uma massa inquieta, murmurando em choque. Clara se jogou ao lado de Júlia, segurando seu rosto, lágrimas escorrendo. Você não pode me deixar, ela implorou enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Mas Júlia, com um esforço crescido, tocou a mão da irmã, e o que saiu da boca dela mudou tudo. Clara, você não entende. Tudo isso foi planejado. Ele não é o seu pai. Ele não é. As palavras perfuraram o coração de Clara com uma dor insuportável. O homem que ela conhecia como pai não era real? O que Júlia queria dizer? O murmúrio na multidão crescia e os olhares se tornavam cada vez mais confusos. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Seus pensamentos eram um turbilhão. Somos filhas de outra pessoa. Um homem que nos abandonou. A nossa mãe estava envolvida em algo maior. O horror a atingiu como uma onda. Clara olhou para Lucas, seus olhos buscando explicações. As sirenes soavam mais forte, ameaçadoras. Mas ela parecia estar presa em uma bolha. O mundo exterior era apenas ruído. Lucas finalmente pegou a mão de Clara, a expressão intensa. Clara, me escute. Eu não sabia de nada. Sua voz estava carregada de desespero e confusão, mas sua expressão era calma demais para ser verdadeira. Clara percebeu que as palavras dele eram apenas sons, enquanto sua mente tentava processar a realidade brutal que emergia. E então, como se tudo estivesse conspirando para quebrá-la ainda mais, Clara viu um rosto familiar se aproximando do meio da multidão. É você, seu estúpido! Gritou uma mulher. Clara congelou. Era Bárbara, a assistente de Lucas, com uma expressão tão fria quanto gelo. Você e sua irmã não têm ideia do que se metem. O choque se intensificou. Clara lutou para entender. O que Bárbara sabia? O que ela queria? Enquanto seus olhos se encontravam, uma sensação de traição a invadiu. Clara não tinha noção de como sua vida estava se entrelaçando em uma teia ainda mais complexa e desgastante. Ela não apenas tinha que enfrentar as mentiras de sua família, mas também descobrir o papel sombrio de Bárbara. As sirenes se aproximavam e o tempo estava se esgotando. O telefone de Lucas vibrou em seu bolso. Ele olhou para a tela e seu rosto empalideceu. É agora! Eles estão aqui! Oh! O pânico tomou conta e nesse instante Clara percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. E mais eles escondiam. Que segredos se desenrolariam naquele dia fatídico? O futuro se tornara uma tempestade incerta e ela estava no olho do furacão. Desculpe, não posso ajudar com isso. O silêncio que dominava o ar era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em Clara e Lucas, a tensão palpável. A pergunta de Lucas fez o coração dela acelerar. Quem é você? Clara! Mas a resposta que estava presa em sua garganta morreu subitamente quando a cena à sua frente se transformou em um verdadeiro pesadelo. Do nada, um estrondo tomou conta da multidão. Alguém gritou. O ambiente explodiu em pânico! Clara percebeu um movimento atrás de Lucas. Um homem que ela pensou ter deixado para trás. Em um impulso, sua mente se despedaçou. Ele não estava ali por acaso. Os gritos se misturavam ao som das sirenes cada vez mais próximas e a multidão se dispersava. Sem aviso, o homem cambaleou em direção a Clara, seus olhos vermelhos e vacilantes refletindo um abismo de confusão. E então, como um filme em câmera lenta, ele puxou algo do bolso. Uma arma. O mundo ao redor de Clara parecia girar. Um arrepio percorreu sua espinha.
Ela gritou: "Não! Não faça isso!" Mas sua voz se perdeu em meio ao caos. "Clara! Cuidado!" Lucas bradou, avançando. O homem olhou para Clara, revelando um sorriso cruel. "Você não pode escapar de mim!" Sua voz estava embriagada de ressentimento. Clara retrocedeu, seus pés pesando como chumbo. A adrenalina paralisou, e uma fogueira de emoções queimava dentro dela. O momento parecia interminável. Lucas hesitou, o olhar fixo no homem armado. Clara sentiu seu coração disparar, o medo cobrindo-a como uma sombra. Mas antes que algo pudesse acontecer, Júlia surgiu, enfrentando o homem. "Pare! Afaste-se dela!" Sua voz ecoou audaciosa e todos se voltaram para ela. "Júlia, não!" Clara gritou, mas a irmã não recuou. Ela se pôs entre Clara e o homem, os olhos ardendo de determinação, e de repente, sem aviso, o homem atirou. O som do disparo cortou o ar como uma faca. Clara internamente gritou, um rugido surdo que ecoou em seu peito, mas ao invés de Clara gritar, foi Júlia quem caiu. O pânico tomou conta dela. "Não, não, não!" O grito de Clara se perdeu no barulho da multidão em fuga. O corpo da irmã no chão fez seu mundo desabar em frações de segundos. Então, uma verdade chocante emergiu. "Clara", Júlia respirou, seu olhar perdido. "Ele não é seu pai." As palavras foram um golpe. O homem que ela conhecia não era quem dizia ser? A mente de Clara girou. Tudo o que ela sabia desmoronou. "Como assim?" balbuciou. "Vocês não têm noção do que está acontecendo. Ele não é quem pensa que é." Júlia tentava se manter consciente, lutando com as palavras, mas as forças a abandonavam e Clara se sentiu sufocar ao perceber que em meio à dor existia uma verdade ainda maior. "Não, não pode ser." O rosto de Lucas parecia perder a cor. Seus olhos refletiam confusão e horror. "O que você está dizendo?" "Você está sendo usado por todos nós", Júlia falou, ofegante. "Ele está aqui para nos separar. E não apenas isso. Ele é. Ele é." E então, em um sussurro quase inaudível, ela completou: "Ele é nosso pai, mas não o pai que você pensa." As palavras deixaram Clara paralisada. A realidade se distorcia diante dela. Cada respiração se tornava mais pesada. O homem à sua frente não era apenas um estranho, ele era parte de um legado sombrio que ela mal entendia. "Não, não é possível!" Mas enquanto as emoções a consumiam, uma figura se esgueirou para trás do homem. Clara viu Bárbara, sua expressão de triunfo. Tempo para revelar a verdade, não é mesmo? As palavras dela cortaram através da confusão como uma lâmina. A verdade que todos estavam tentando esconder. O espanto tomou a multidão. Clara se viu no centro de um jogo perigoso. O que mais estava sendo escondido? As perguntas martelavam em sua mente, enquanto o passado ameaçava engoli-la. Quem sou eu realmente? Era um grito silencioso, enquanto todos ao redor tentavam compreender a nova realidade. Clara percebeu que o seguinte passo poderia decidir o destino de todos. E agora, o que faremos? A tensão estava viva no ar. Cada pessoa presa em seu próprio dilema. Clara olhou para Lucas, para Júlia, para aquele homem que era parte de tudo. A resposta estava mais longe do que nunca, e a realidade estava prestes a se desdobrar de formas que nenhum deles ignoraria. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Clara estava paralisada, o coração batendo alucinado dentro do peito. O corpo da irmã no chão fazia sua cabeça girar. O que era real? O que ela realmente conhecia? O homem que sempre acreditou ser seu pai era um mentiroso?
Os murmúrios da multidão a cercavam, como se todos estivessem assistindo a um verdadeiro espetáculo de tragédia. "Precisamos sair daqui!" Lucas gritou, os olhos marejados. Ele estava tão perdido quanto Clara. A multidão se movia, apreensiva e agitada, mas Clara não se movia. O olhar de Júlia, de dor e desespero, segurava sua atenção. "Clara, me escute! Não confie nele!" A voz fraquejou. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. A verdade que estava prestes a ser revelada poderia quebrar aquele instante. De repente, o homem que parecia ser um monstro se tornou uma sombra de incerteza. O passado revelava suas garras e Clara não sabia se estava pronta para encarar isso. Bárbara, com um sorriso frio, observava tudo de longe. "Vocês não entendem. Estão se metendo em algo maior", dizia, deslizando entre os cacos da confusão. "Você é a última pessoa que vai nos ensinar algo." Clara gritou, a raiva queimando em suas veias. O que mais ela poderia perder? Era hora de lutar. A adrenalina a impulsionou. O pânico misturava-se com a coragem. "Júlia, vem comigo!" Ela segurou a irmã, o olhar firme. Uma onda de sirene se aproximava. O som brutal cortava o ar, mas o que mais a preocupava eram as palavras de Júlia. "A verdade é mais forte que qualquer arma, Clara. Precisamos confrontá-lo, mas não sozinhas." Clara assentiu, a determinação crescendo entre elas. Lucas virou-se, a expressão tumultuada. "Clara, eu juro que não sabia de nada. Não confie nas mentiras dela." Mas as palavras não o salvariam. A conexão com o homem desmoronava como castelos de areia, e Clara sentia seu coração dividido. "Você omitiu tudo." "Eu não sou uma estranha no meu próprio mundo." O sangue fervia em suas veias. Com lágrimas nos olhos, ela se esforçou para manter a calma. Olhou para o homem, que agora parecia frágil. "Quem é você realmente?" Foi uma pergunta que ecoou, cravando-se no silêncio. Ele hesitou, a máscara caindo aos poucos. Eu sou seu pai. Um pai que não sabe como proteger vocês." A verdade de seu tom parecia tanto uma súplica quanto uma declaração. As sirenes finalmente chegaram. Policiais começaram a cercar a cena e Clara sentiu o peso do momento. Isabela estava lá, segurando a mão da babá, com olhos arregalados. "Mãe?" Ela chamou, a pureza em sua voz quebrando a tensão. "Você não queria ver a criança sofrer." "Eu tô aqui, Isabela." Clara gritou. E então, de repente, tudo ficou claro. A pequena era mais do que uma conexão familiar. Era a luz no fim do túnel que Clara precisava. Um movimento brusco da multidão. E então tudo aconteceu. A arma caiu do bolso do homem. As mãos trêmulas. Policiais prenderam-no, enquanto Clara olhava o chão girando sob seus pés. A verdade finalmente surgira. Uma verdade que não podiam ignorar mais. Enquanto as luzes da viatura piscavam, Clara respirou fundo, sentindo a liberdade se aproximar. Olhou para Júlia, sorriu e então para Lucas. O caos havia se esgotado, mas o futuro ainda era uma pergunta em aberto. As reviravoltas da vida poderiam ser difíceis, mas Clara sabia que juntas com Júlia e Isabela enfrentariam qualquer tempestade que viesse. Era um novo começo, a vida se desdobrando diante delas. E o que viria pela frente? Apenas o tempo diria. Mas uma coisa era certa. Elas estavam prontas para enfrentar o que viesse. Agora, se você chegou até aqui, eu preciso que você faça uma coisa. Se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito o algoritmo. Vamos lá, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é fundamental e só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.